Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos vocês, né? Você que tem assistido essas mensagens, que Deus ele venha alcançar você. Eu já peço por gentileza, né, você que vai me assistir através do YouTube, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa deixar o seu like, né, se inscrever-se, ou inscrever-se, melhor dizendo, né, nesse canal, tá bom? Mas eu quero dividir com você algo que o Espírito Santo de Deus, ele colocou no meu coração essa semana, sobre as nossas palavras, né? O que a gente fala. Às vezes muitas pessoas acham que aquilo que ela fala não vai fazer nenhuma diferença, né, na vida dela. Mas na verdade não é isso que a Bíblia fala, né? Não é isso que a Bíblia ela nos garante. Principalmente, muitas das vezes, o que confessamos com a nossa boca perto de alguém. Porque é justamente o que eu quero dividir com você. Nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Principalmente perto de alguém, de pessoas. Porque sempre vai ter alguém ouvindo a gente. Sempre vai ter alguém nos ouvindo, sempre vai ter alguém nos observando. E às vezes muitas pessoas, elas com as suas próprias palavras, ela mesmo tem se sujado, né? Ela mesmo tem se manchado diante das pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu falei num momento de brincadeira. Mas até mesmo na brincadeira, tem certas coisas que nós devemos tomar o cuidado, vigiar. Porque aquela pessoa, muitas das vezes, que nos escutar, nem sempre vai levar aquilo na brincadeira. E às vezes, se a pessoa que nos escutar, nos ouvir falando certas coisas, se ela tiver a intenção de nos prejudicar, né, aquilo vai ser a oportunidade para ela fazer isso. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado com o que a gente fala, porque sempre vai ter alguém nos ouvindo, nos observando, né? Tanto para nos prejudicar e muitas das vezes até para nos ajudar, né? Por exemplo, se você fala palavras negativas, vai ter pessoas que vão estar te ouvindo e vão usar aquilo contra você, diante de outros. Se você é uma pessoa que fala palavras positivas, vai ter pessoas que também vai estar te ouvindo e às vezes até na tentativa de te prejudicar vai acabar te ajudando, porque vai falar o que de você? Se você fala palavras positivas, a pessoa vai falar o bem de você, né? Então é importante você tomar cuidado com o que você fala, principalmente perto de pessoas. Devemos lembrar que nós somos luz para esse mundo. Devemos lembrar que nós somos a testemunha de Cristo nesse mundo. E meditando nisso, sobre o Davi, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo 31, essa palavra me chamou bastante atenção. Por quê? Porque o Davi, até então, ele não era um soldado de guerra. O Davi, até então, ele era apenas
um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. O Davi até então, ele não foi para a guerra para lutar, né? Mas ele foi para levar comida para os seus irmãos. E quando Davi chegou na guerra, o que aconteceu? Ele se deparou com o Golias, afrontando o povo de Israel. E o Davi ficou revoltado com aquilo, né? O Davi ficou indignado. O Davi falou para as outras pessoas que estavam ali, né, a seguinte palavra: quem que esse homem pensa que é, né, para afrontar o povo de Israel, para afrontar o povo de Deus? E quando o Davi ele falou isso, tinha alguém observando o que ele estava falando. Alguém observou ele falar aquilo, e aquela pessoa que o observou, eu acredito que a pessoa se agradou do que o Davi falou. Tanto que ele foi falar para o rei Saul, né? Tá lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. A Bíblia diz assim, ó: e quando Davi estava falando essas palavras, os escutaram e os anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Tá lá, 1 Samuel 17, 31. Se você quiser depois meditar. Então, alguém escutou o Davi falando aquilo. E essa pessoa, ela gostou daquilo que Davi falou, né? E foi levar para o Saul. Por quê? Porque o que as outras pessoas ali falavam? Eles simplesmente falavam palavras negativas. O Golias estava afrontando o povo de Israel, e o que se escutava ali da boca dos próprios soldados, né? Homens preparados para a guerra, homens preparados para a batalha, né? O que se ouvia ali era o quê? Palavras negativas. Então eu acredito que só chegava no ouvido de Saul que nós não vamos conseguir, nós não damos conta, né? Nós não podemos, nós não somos capazes. Então, quando chegou uma palavra diferente no ouvido de Saul, que foi uma palavra positiva, o Saul mandou chamar. Então, meu amigo e minha amiga, a oportunidade de Davi, o que o Davi confessou com a sua boca, cooperou para a grande oportunidade da vida dele. Porque até então o Davi não era conhecido pelo Saul, né? Então, por causa daquilo que Davi confessou, e alguém escutou ele falando, a oportunidade do Davi começou aí. Então, meu amigo e minha amiga, que eu quero que você venha entender. Às vezes tem pessoas que têm perdido grandes oportunidades. Por quê? Porque muitas das vezes não vigia o que fala. Porque muitas das vezes tem falado palavras negativas, né? E principalmente perto de pessoas. Aí a pessoa escuta, né? E ela acaba até se prejudicando por causa disso. Por exemplo, no local de trabalho. Aí vamos supor que a pessoa começa a reclamar do serviço, a pessoa começa a reclamar do patrão, né? A pessoa começa a reclamar do salário. Aí vai ter sempre outra pessoa ouvindo. Aí o que vai acontecer? Aquilo vai chegar no ouvido do superior, do encarregado, do patrão, aonde que a pessoa acaba perdendo até o emprego por causa disso, por não saber ficar quieta, por não falar palavras assim, vamos assim dizer, positiva. Então, eu quero que você grave isso no seu coração.
Cuidado com o que você fala, porque sempre vai haver alguém ouvindo você, tá bom? Grave isso no seu coração e que Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, no nome de Jesus.